Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Amém. Falei que eu não queria pregar, né? Que o irmão Marcos já pregou. Mas isso é o Espírito Santo e isso alegra o meu coração. Porque onde o Espírito está, existe uma testificação. Então o Espírito Santo falou as mesmas coisas, né? Então é para que nós saibamos que não é um homem, mas que existe um Espírito superior, é o Espírito Santo que fala e que revela qual é o desejo dele aos nossos corações. Então o Escrito está: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, Senhor. Mas como foi falado ontem pelo Espírito Santo através do seu profeta, do homem de Deus que ministrou sobre ansiedade, mas por que nós ficamos tão preocupados e ansiosos com o dia de amanhã, se basta cada dia o seu mal? Aqui essa palavra Jesus disse, ele estava sendo tentado pelo diabo. E ele não estava sendo tentado porque ele queria, mas porque Deus Pai colocou ele no deserto para ser provado. Ele foi tentado sim pelo inimigo, mas por uma permissão de Deus. Nós não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Eu creio que todos nós aqui, sem exceção, estamos passando por um momento difícil de nossas vidas. Todos estamos em um deserto. Eu não sei qual é o seu deserto, mas eu também estou em um deserto. Pode ser que o seu deserto seja em uma área que não é na minha vida, mas é um deserto para você. E você vai ter que chegar do outro lado e atravessar. Mas para atravessarmos e chegarmos do outro lado, precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Porque o inimigo vai vir com sugestões para que a gente passe mais rápido, saia mais depressa do deserto. Você pode dar um jeitinho nisso. Dá para você dar um jeitinho, dá para você falar com os contatos, dá para você pedir ajuda para não sei quem, para A, para B, para C. Dá para você fazer dando um jeitinho sem consultar ao Senhor. Mas a palavra do Senhor diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Esse pão não é só pão carnal, eu creio, não é só o pão físico. Você comer um pão, você tem uma mesa farta da sua mesa. O pão para você hoje pode significar outra coisa. Mas o pão sem a direção do Espírito Santo de Deus significa reprovação. Jesus estava cheio do Espírito Santo e ele foi ser tentado e provado. Saiba que Deus vai provar aquilo que ele disse para você fazer. Ele vai te levar a um lugar. Ele vai te levar a um deserto para provar aquilo que ele te ensinou. Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo, está cheio da palavra de Deus. O salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus foi ser tentado para ser provado por Deus, para ver se as palavras do Senhor estavam de fato no seu coração. O Senhor vai nos permitir sermos tentados para saber se de fato o que há no nosso coração. O povo estava no Egito e eles saíram para um tratamento com Deus no deserto. Eles não podiam sair direto do Egito e ir para Canaã, porque eles iriam sujar a terra. Eles iam sujar com a idolatria que estava nos corações deles, com as suas práticas abomináveis diante do Senhor. E às vezes nós começamos a nos questionar e a perguntar a Deus por que a gente não atravessa do Egito direto para Canaã? Porque você está sujo de maus comportamentos. Nós estamos carregados de sentimentos, sensações e comportamentos que não agradam ao Espírito Santo. E às vezes você vai entrar num deserto onde o Senhor vai permitir que algumas pessoas fechem a porta para você, algumas pessoas não te atendam em algumas necessidades, algumas pessoas não falem com você para provar se você perdoa de fato todas as vezes que for necessário você perdoar. Algumas pessoas vão fechar a porta para você, oportunidades não vão se abrir, para ver se você entendeu que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar sem você ter que pedir nada para ninguém. O Senhor vai provar o que há no nosso coração. Ele disse isso na sua palavra, lá em Deuteronômio, ele vai falar assim: eu
provei para ver o que tinha no seu coração. Levei vocês ao deserto, fiz vocês passarem por situações difíceis. Tem gente que acha, Deus já sabe o que tem no meu coração. Mas será que você sabe o que há no seu coração? O deserto não é só para mostrar, não é só para Deus ver o que há no seu coração, mas eu creio que é para que você veja, para que eu veja o que há no meu coração. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós nos negamos, dizemos assim, não, eu não sou amargurado, eu não guardo ressentimento, eu não sou assim. E nós dizemos que temos facilidade em perdoar, até que Deus permite que alguém nos fira o calcanhar, para sabermos que de fato existe uma amargura que deve ser tratada em nosso coração. As situações acontecem para provar o que há em nós. Não, eu confio em Deus, eu não sou ansioso. Aí aparece uma conta e você não tem a condição de pagar. E cadê o Senhor que é o teu pastor e nada vai te faltar? Deus, Ele vai provar o nosso coração. Aí vem a enfermidade, entramos no deserto da enfermidade. Não, Ele é Jeová Rafá, Ele é o Deus da cura. Vem a enfermidade, você crê que Ele é Jeová Rafá? Vamos passar por desertos para que a nossa fé venha a ser aperfeiçoada no Senhor. Jesus precisou ser tentado, mas Ele era Deus. Mas Ele estava numa matéria humana. Ele era ser humano também. É verdade. Mas Ele passou por tudo isso para que nós possamos entender, sim, que dá para viver confiando no Senhor sem pecar, sem errar. Às vezes vão acontecer algumas situações diante dos nossos olhos que, como o irmão disse aqui, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir, eu vou ter que fechar com essa pessoa. Mas se ele não confiasse no Senhor, se ele não orasse, se ele não clamasse, de repente o livramento não viesse, ele só iria fazer aquilo porque era agradável dele de uma certa forma, era agradável também para a carne dele. Não ter que confrontar com alguém que pudesse ser maior do que ele. Em todo momento vamos passar por confrontos. Em todo momento iremos ser confrontados, e principalmente nos lugares de deserto. Deserto é um lugar quente de dia e frio à noite. Você não vê nada, você não vê ninguém. Mas saiba que o Espírito Santo, Ele estará com você. E Ele estará provando o seu coração. E Ele estará também ao seu lado te auxiliando e te ajudando. Filhinho, lembra? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Não esquece isso não. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? A voz do Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, que está nos catucando para tomarmos a melhor decisão. Ou é a voz do tentador, do adversário? Transforma essa pedra em pão. Fala rapidinho com aquele irmão que tem condição. Fala rapidinho com aquela pessoa que tem um comércio. Fala com tal pessoa que é chefe, não sei de onde. Dá um jeitinho. Qual é a voz que você vai ouvir? Qual é a voz que nós temos ouvido? Existe uma outra situação também. Se você escuta a voz contrária à voz do Espírito Santo, você nunca vai ser maduro na fé. Você não vai ter maturidade. Quando entrar o momento de escassez, a primeira coisa que você vai pensar não é que ele multiplica o azeite, é que a irmã do outro lado, o irmão do outro lado, é só você bater na porta, que ele vai abrir para você a porta, ele vai te oferecer alguma coisa e você não vai passar necessidade. Mas a sua confiança com Deus. E os testemunhos de homens e mulheres de Deus que passaram por situações difíceis. Aquela viúva que viu o seu azeite ser multiplicado e ela não foi correndo contar para quem tinha dinheiro, ela foi contar para quem podia resolver, ela foi falar com o profeta e o profeta deu uma instrução sábia a ela ouviu a instrução do Espírito Santo e ela viu o azeite ser multiplicado. Uma das coisas que precisamos fazer era ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes você vai ouvir testemunhos de pessoas aqui na frente, contar milagres, contar prodígios e maravilhas, e você nunca conta nenhum milagre, nenhum prodígio, nunca nenhuma maravilha. Por quê? Porque ao invés de você confiar no Senhor, entregar para Ele a sua causa, para que Ele faça um milagre, para que faça a sua fé ser aumentada nele, você vai no homem. E quando a gente vai no homem é mais rápido e é mais fácil, mas você perde a oportunidade de ter experiências com Deus. É verdade.
Deus quer que você tenha, que eu tenha experiências com Ele. Tem coisas que não é para ninguém saber. Se você anda com um só sapato, ninguém precisa saber, fala com Ele. Se você tem só arroz para comer, ninguém precisa saber, fala só com Ele. Se é tempo de comer só arroz, Ele sabe até do que o seu organismo precisa, come só esse arroz e conta para Ele. Você vai contar lá na frente, mas com entonação diferente. Você não precisa contar que hoje você não tem um arroz, mas vai comer desse arroz e espera o momento da vitória. E depois você vai contar com entonação diferente. Você comeu até arroz, mas Ele te sustentou de forma sobrenatural. Glória a Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Quem te sustenta não é o arroz e feijão que você come todos os dias. Quem te sustenta é a palavra de Deus. Você não está de pé porque você come ovo, você come bife, porque você come frango. Você está de pé porque a mão do Senhor está te sustentando. É essa fé que nós precisamos ter, é essa mentalidade que nós precisamos ter. Jesus estava no deserto, mas ele não tinha uma mentalidade de deserto, ele tinha uma mentalidade de fartura. Eu estou até com fome, mas eu estou satisfeito porque nada me basta, porque nada me falta. Como uma pessoa que estava com fome tem uma atitude dessa? Como uma pessoa que estava passando por necessidades tem a ver com a mentalidade. Ele não estava com uma mentalidade de cativo, ele era livre. Nós não dependemos de muitas coisas que nós colocamos a nossa dependência. Nós colocamos a nossa dependência em pessoas, dependemos de um relacionamento, dependemos de um homem, de uma mulher, de um filho, dependemos de um pai, de uma mãe, dependemos de amigos, dependemos de amizades, dependemos de coisas que são terrenas, que elas acabam. Por mais maravilhosa que seja a pessoa que está ao seu lado até agora, por mais maravilhosa que ela seja, ela é feita de pó, como você é. Do pó ela veio, pro pó ela vai voltar. E se você colocar sua confiança nela, quando ela for ao pó, se ela descer antes de você, você vai descer junto com ela. A sua estrutura tem que estar no Senhor. A nossa estrutura tem que estar em Deus. Glória. O Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Aleluia. É o socorro bem presente na hora da angústia. Parece cruel essa fala, mas é verdade. Parece cruel, mas é a verdade. Se não encararmos a vida dessa forma, que ela é finita, uma hora ela acaba, nós vamos definhar aqui na terra. Hoje você come uma porção maior, mas quem sabe amanhã você pode comer uma menor. E se você depender da sua ração diária, do que você come, você vai definhar. Paulo ele vai escrever, ele vai dizer: eu sei tanto estar no muito, como eu sei estar no pouco. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, quem me fortalece não é a fortuna que eu tenho. Quem me fortalece também não é a pobreza. Quem me fortalece é o Senhor. Eu não sou forte porque eu sou rico. Eu não sou forte porque eu sou pobre. Eu sou forte porque Ele habita em mim e me dá condições de passar tanto pela riqueza sem me corromper, quanto pela pobreza também sem me contaminar. Tem gente que acha que só a riqueza contamina, não, a pobreza também. Tem pessoas que se acham superiores a outras pessoas porque são pobres. Isso não é uma verdade. Porque se o pobre tivesse a condição que o rico tem, o que você estaria fazendo com aquilo que você tem nas suas mãos? O problema sempre vai ser o coração do homem. É o nosso coração que é o problema. Nós nos corrompemos com muito ou com pouco. Independente da situação que você esteja, independente da situação, seja bem-aventurada ou não bem-aventurada, porque pensa bem, às vezes até aquele que tem boa condição, em alguma área, ele não é bem-aventurado. E aquele pobre pode ser às vezes mais bem-aventurado do que o rico em alguma condição. Ninguém está 100% bem. Existe sempre uma área que não está bem. Todo mundo está passando por um deserto. O nosso problema é ficar olhando só para o nosso deserto, olhar para a vida do outro como se ele não estivesse atravessando também um deserto. Você está passando por um deserto.
E as pessoas que estão à sua volta, independente da classe social, independente da situação delas, elas também estão atravessando o deserto. Como é que está o nosso coração nesse deserto? Como é que o nosso coração está no deserto? Que nós possamos entender e compreender quem nos alimenta e nos sustenta é o Senhor. O seu deserto pode ser financeiro, ou pode ser que não seja financeiro, pode ser emocional. Não é emocional. Pode ser então espiritual. Não é espiritual, é familiar. Eu não sei qual é o seu deserto. Todos nós estamos passando por esse deserto. É verdade. Mas saiba de uma coisa, você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Você está aqui sendo alimentado para você atravessar e chegar do outro lado. Você não precisa dar jeitinho para sair desse deserto e dessa fome que você está passando. Aguenta. Seja forte e corajoso. Glória. Não se precipite, ouça a voz do Espírito Santo. Não, para eu sair desse deserto, eu já sei qual é a solução. É só eu lá assinar o papel e toma a carta de divórcio, sair do deserto. Aguenta e espera. Não, eu já sei como é que eu saio desse deserto. Eu vou emprestar o dinheiro de fulano de tal, eu saio desse deserto, eu pago as minhas contas, você vai entrar em um deserto pior. Deus não nos coloca em situações e provações maiores do que podemos suportar. Eu acho melhor a gente ficar com aquilo que o Senhor nos conduziu do que aquele deserto que a gente vai com os nossos próprios pés. Porque aquele que Deus te conduziu, Ele vai te dar a autoridade para você sair de lá, se obedecer à voz dEle e não endurecer o seu coração. Mas aquele deserto que você vai com seus próprios pés, como é que você vai sair de lá sem a presença do Espírito Santo? Porque Ele já não estará mais com você. Agora se resolve isso aí, ó. Lembre-se que Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus, mas Ele também é o nosso Pai. E todas as vezes que estivermos errados, Ele vai nos corrigir. Hebreus vai dizer que Ele é o Pai dos Espíritos, Ele traz correção. Se os seus pais, que não sabiam que era certo, te corrigiam naquilo que eles achavam que era correto, imagina Deus. O Senhor vai nos corrigir. Nós precisamos ter uma alma mais elevada, um espírito superior, precisamos ser admoestados, instruídos, corrigidos pelo Espírito Santo. Todo mundo que entra no deserto quer sair fora correndo, mas senta, abana um pouquinho, tá calor, respira e se pergunta: o que Deus está querendo me ensinar com esse não? O que Deus está querendo me ensinar com essa reprovação? O que Deus está querendo me ensinar com essa porta fechada? O que Deus quer me ensinar com essa traição? O que Deus está querendo me ensinar? Sempre existe algo novo para aprender com o Espírito Santo. Pessoas que não se permitem ser ensinadas e admoestadas, elas sofrem muito. Permita-se ser corrigido pelo Espírito Santo. Não estou 100% certa quando eu estou fazendo as escolhas da minha vida. E nem você está. Por mais sábio e prudente que você possa ser, em algum momento você vai errar e o Espírito Santo, Ele vai te corrigir. E nós precisamos entender a correção do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos buscar ao Senhor entendimento e sabedoria e termos maturidade para aguentar. Se Ele te colocar lá, você aguenta. E Oséias vai dizer: eis que eu a trairei e a levarei ao deserto para lhe falar ao coração. Olha só, nós temos um Deus que quer se relacionar com a gente de coração para coração. Temos um Deus que quer se relacionar com a gente para ter intimidade. Temos um Deus que nos leva a um deserto, não para nos jogar lá e ficarmos desconsolados. Temos um Deus que nos leva ao deserto, porque lá no deserto não tem mais nada que te distraia. Em Canaã tem muita distração. Em Canaã tem muita coisa para você ver, tem muita coisa para você fazer, tem muito fruto maravilhoso para você aproveitar. No deserto não. É só você e a presença. É só você e Deus. Queremos sair correndo logo para distração, para Canaã, para Disney. Fazer logo um monte de coisa. A gente está sempre apressado para desfrutar, para fazer alguma coisa diferente, algo novo. Uau, coisas novas.
Mas para as coisas novas entrarem, as velhas precisam sair. O deserto é para que você vá para o novo. Vinhos novos não se comportam em odres velhos, porque senão vai se arrebentar. Eu quero o novo de Deus, mas da forma que você está com as coisas velhas em você, eu com as coisas velhas em mim, como é que eu vou entrar no novo? Eu vou corromper o novo. Deus, me coloca logo no novo. Eu quero conhecer novas pessoas, novas amizades, quero conhecer logo uma pessoa para me relacionar. Como é que você vai conhecer alguém desse jeito, com seu coração todo contaminado? Você vai chegar no novo e vai ser pior do que quando foi com o velho. Para de querer buscar coisas novas se você não foi atualizado. Para de pedir a Deus coisas que você não suporta ainda. A gente passa só uma maquiagem, quer sair e tá tudo certo. Deus não é Deus de maquiagem. Ele é Deus que faz logo a plástica, logo. Vai consertar o negócio que tá feio. Depois a maquiagem é só uma coisinha leve. Não precisa passar reboco. Deus é Deus de consertar. Glória a Deus. Deus é Deus de consertar coisa torta. Tem áreas em nossas vidas que estão tortas, que são tortas. Deus, eu quero uma porta nova, mas você não consegue segurar a sua emoção, você é descontrolado, você xinga todo mundo. Como é que você quer logo uma porta de emprego nova? Você lembra como é que foi lá atrás? Você precisa do deserto para ser aperfeiçoado. Quando o novo chegar, o seu comportamento vai ser diferente. Porque senão a gente sempre vai achar que Deus está irado com a gente. Ele nunca tem nada de bom para nos dar. Deus é um Deus que só abençoa aquele irmão. Ele não me abençoa. Ele abençoa a todos. Só que existem alguns que entram na disciplina do Senhor e outros que não conseguem aceitar a disciplina do Senhor. É por isso que o Senhor quer nos ensinar quando nós nascemos, nos dando pai e mãe. Aí ele diz assim, né? Honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias sejam prolongados na terra. Porque se você honra pai e você honra mãe, significa que você escuta a instrução, você obedece. Você é uma pessoa obediente. Se você obedece pai e mãe logo, você não é uma pessoa que vai ser uma pessoa difícil de ser admoestada por Deus. Mas pessoas que não conseguem honrar a autoridade que estão sobre elas, não vão conseguir honrar o Senhor. Pessoas que não conseguem obedecer, ter humildade no espírito, mansidão para reconhecer que estão. Nem todo mundo está sempre certo, nem todo mundo está sempre errado. Às vezes você vai errar, às vezes eu vou errar também. E você ouvir um conselho de alguém que tem sabedoria e pode te instruir para que você não vá à ruína, é prolongar os seus dias na terra. É como você estivesse obedecendo ao seu pai e à sua mãe. Minha irmã, eu não tenho pai, não tenho mãe, mas você tem Deus. Mas eu não consegui obedecer meu pai, a minha mãe ou as pessoas que tinham esse papel sobre a minha vida. Peça a Deus um espírito diferente. Os seus pais não existem mais na sua vida, ou não tem mais como cuidar de alguma forma, ou te aconselhar, ou não são pessoas com conselhos para a sua vida. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a ser uma pessoa com um espírito tratável. Senhor, me dá um espírito tratável. Me dá um espírito de sujeição à tua palavra, porque eu tenho um espírito rebelde. Quem tem espírito rebelde não consegue obedecer a palavra de Deus. Não consegue ouvir a direção do Espírito Santo e não é bem sucedida. E algumas pessoas podem se perguntar assim, mas irmã, eu vou sempre para a igreja, Deus usa profeta para falar comigo, e usa a pastora, usa não sei quem no monte, mas a minha vida não muda. Provavelmente seja, Deus está falando com você e você não consegue descobrir ou você não consegue se comportar de forma a obedecer a sua palavra. Todas as bênçãos seguirão aqueles que obedecem ao Senhor. Você não tem que correr atrás de nada. As bênçãos irão te alcançar, elas vão correr atrás de você. A mão do Senhor estará sobre você para te abençoar aonde você estiver, sem que você tenha que correr atrás das bênçãos. Me empresta aí, faz assim para mim, eu quero assim. Não, você não tem que pedir nada para ninguém, porque vai vir correr atrás de você. Todas as bênçãos
te alcançarão e te seguirão. Quem corre atrás de bênção é porque não está vivendo debaixo da autoridade da palavra de Deus. Mas aqueles que vivem na dispensação do Senhor, obedecem a sua palavra, mas não correm atrás de bênção, é porque estão em obediência à sua palavra. É a palavra. A palavra, ela sempre vai prevalecer sobre a minha e sobre a sua vida. Até aqueles que não querem obedecer a palavra prevalece sobre a vida deles também. Todas essas maldições te alcançarão. Aqueles que não querem ouvir e obedecer a palavra, eles estão debaixo do jugo de maldição. Não é do diabo, é de Deus. Porque Deus criou as maldições e as bênçãos também. Ele criou as bênçãos e as maldições também. Pessoas que estão vivendo debaixo de maldição é porque estão em desobediência à palavra de Deus. É verdade. Jesus foi tentado em todas as áreas da sua vida. Quando você for tentado, peça ao Espírito Santo que ele te fortaleça. Sabe por quê? Nós, diferente de Jesus, nós em algum momento pecamos. Pecamos, erramos lá atrás e vieram consequências malditas nas nossas vidas porque nós pecamos contra o Senhor. Mas quando estamos no deserto, Deus está nos provando, estamos com a sua palavra. Quando o inimigo vem nos tentar e nós lembramos da mensagem, como por exemplo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que acontece aqui quando você não se prostra? As maldições vão sendo quebradas uma a uma. Amém, na sua Senhor. vida. Glória a Deus. Amém, Senhor Deus. Nós precisamos entender as áreas da nossa vida e se elas estão debaixo de se elas estão debaixo de jugo de servidão de algum outro Senhor que não é Deus. E você precisa ser inteligente espiritualmente falando, ser sábio e sincero com você mesmo. Eu estou vivendo nessa área da minha vida debaixo de um jugo espiritual? Tem algum tipo de maldição na minha vida nessa área? E você precisa ser forte e corajoso para você romper nessa área, para quebrar essa maldição. Tem coisas que, se você olhar um pouquinho para trás, aconteceu na vida do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, dos meus irmãos, e acontece hoje na sua vida. Isso é uma maldição. Isso tem que ser quebrado. Se sujeite à verdade, à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, e deixa Ele quebrar as correntes e as cadeias nas suas vidas, na minha vida. Se sujeita. É chato, deserto, é complicado, parece que nunca vai acabar, é interminável. Mas vai passar. Entra em Canaã diferente, com a mentalidade nova. Quando você menos esperar, você estará vivendo um tempo novo. Mas agora não debaixo de jugo de maldição. Livre para viver com sabedoria o que Deus vai proporcionar a você. Nós precisamos de sabedoria para viver, para andar debaixo da presença do Senhor. Nós precisamos ter sabedoria para carregar as bênçãos do Senhor. Aleluia, glória. Deus, Ele vai te abençoar. Ele já nos abençoou, como diz em Efésios. Ele nos abençoou nos lugares celestiais. Estamos ali sentados com Ele. Todos aqui que temos a Cristo como nosso Senhor, somos abençoados, como diz em Efésios. Nós estamos mais que abençoados por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Se somos mais que vencedores, por que algumas coisas estão nos dominando? Por que a falta de dinheiro te domina? Por que estar sozinho e não ter um relacionamento domina você de tal forma que você fica depressivo, deprimido, triste? Por que as coisas deste mundo, elas estão dominando a gente? Porque existe alguma área da nossa vida que não está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E nós precisamos nos sujeitar a essa área, debaixo do senhorio dele. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Todas as áreas da sua vida precisam estar debaixo da direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Transforma as pedras em pães. Não, olha só, se você fizer tal coisa,
coisa. É só você me adorar, é só você se prostrar, é só você fazer isso, fazer aquilo. O inimigo veio com várias tentações para Jesus. Não foi só com o pão, foi com a vaidade, foi com a glória do mundo, foi com outras coisas também que foram apresentadas para ele. Tem gente que tem facilidade em passar fome e não pede pão para ninguém, mas tem uma dificuldade com a glória, que é ser ovacionado por todo mundo. Tem gente que tem facilidade em não querer glória de ninguém, não ser vaidoso, mas tem uma dificuldade em não comer carne todo dia. Tem que ir lá e pedir para o Zezinho emprestado um dinheiro para comer carne. Passa pelo seu deserto. Aquilo às vezes que não é dificuldade para você, pode ser para mim, pode ser para o outro. É verdade, pai. Mas você vai ser tentado em todas as áreas. E você precisa romper e vencer. Que a nossa carne venha a ser subjugada ao Espírito Santo. Não, porque antes eu tinha um padrão de vida, irmã, que eu só comia filé. Mas agora você não tem mais esse padrão de vida. Come então esse arroz com ovo que está na sua mesa. E glorifique ao Senhor todos os dias. Eu tinha um padrão de vida que eu viajava todo mês. Você não pode mais viajar. Glorifique ao Senhor. Porque senão o inimigo vai vir com uma proposta para você viajar, para você manter o seu padrão de vida viajando, mas se contaminando com alguma coisa impura. Ele vai te oferecer algo para você manter o seu padrão aqui na terra, mas você não terá padrão nenhum no reino de Deus. Você vai cair. E assim foi com Lúcifer. Ele caiu porque o coração dele se elevou acima daquilo que ele podia ter. O nosso coração não pode se elevar acima daquilo que nós não podemos carregar e não podemos ter. Nosso coração precisa ser tratado. E foi isso que Deus permitiu que o inimigo visse o que estava no coração de Jesus. Ele era consciente da sua responsabilidade como servo do Deus vivo, como filho de Deus. Nós temos que ter consciência de quem nós somos no reino dele. Embaixadores. Nós temos que ter consciência do que nós somos. Não, Deus não se importa com isso, irmã. Ele vai se importar que eu fui lá e peguei 10 reais ali emprestado porque eu não quis comer ovo hoje. Ele não se importa com isso, não. Ele se importa sim. Ele se importa, ele quer saber se a sua carne está disposta a passar pelas tribulações em nome dele e sem envergonhar o nome dele. É claro que ele se importa. Ele se importa com bom caráter. Ele não quer você almejando algo que você não possa fazer. Ele quer você ali, sujeito a ele. Deus, tendo ou não tendo, comprando ou não comprando, comendo cuscuz, comendo só ovo, Deus, comendo só sardinha. Glória a Deus. Aleluia. Bebendo só água. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Saiba que na hora certa, no momento certo, Ele vai dar o escape. Glória Você não vai ter que pedir nada a ninguém. Ele vai vir, ó, e vai te abençoar. Glória. Eu queria, antes de terminar a mensagem, contar um testemunho, rapidamente. Eu não gosto muito de falar assim na minha vida, não, mas quando Deus me toca, eu falo. Teve um momento da minha vida que eu passei por um deserto muito ruim. E eu nunca tinha passado por privação mesmo, assim, material, nada, nunca na minha vida. E assim que eu me converti, eu saí do estado de onde eu estava morando sozinha, e eu passei por uma privação muito ruim e horrível. Eu trabalhava, eu tinha que pagar aluguel, alimento, eu era responsável do lugar onde eu estava morando, e tinha mais uma pessoa comigo, que era uma outra irmã em Cristo. E aí, chegou um momento que chegou a escassez, a gente não tinha nada. Eu trabalhava em loja de comércio. E Deus ali tava arrochando calor assim do deserto mesmo. Ou eu pagava um aluguel, ou eu comia, eu não sei, eu só sei que eu tinha um momento que eu olhava assim, Deus, como é que eu vou dar o dízimo? Mas aí, se eu der o dízimo, eu não pago o aluguel. Eu sei lá, eu era maluca, agia pela fé, dava o dízimo, chorava porque dei o dízimo, mas depois eu pagava o aluguel, ia empurrando as coisas. Eu só sei que eu ia trabalhar, eu trabalhava como promotora e tinha que ficar o dia inteiro de pé. E de manhã era tarde no trabalho, 2 horas da tarde, e eu saía 8 horas da noite, 10, não lembro, alguma coisa assim, uma escala dessas.
E aí eu lembro que eu saía de casa, comia pão com manteiga, tomava café e ficava o dia inteiro com pão com manteiga. E tinha uma parte do salário que era comprometida, por exemplo, digamos assim, se eu comprometesse 30 reais do meu salário, eu podia almoçar todos os dias no meu trabalho. Mas essa parte não podia ser comprometida, porque eu tinha que pagar as minhas contas. 30 reais era muito dinheiro pra mim, era 1.000 reais, sei lá. Era muita coisa, porque eu ganhava pouco. E tinha responsabilidade. E também não contava pra ninguém o que eu estava vivendo. Era eu e Deus. E eu ia pro trabalho, eu ficava ali atendendo as pessoas, eu oferecia cartão e fazia cartão. E os dias iam passando, os meses iam passando. E eu ia emagrecendo mais, ia ficando mais magra. E eu ia na cozinha, assim, às vezes lá da loja, eu via que tinha pão. Sim, pão. Que lá, se você pagasse por mês, sei lá, 30 reais, você podia tomar um café, tinha direito a um pão, e na hora do almoço você tinha direito ao almoço. Eu não tinha esse direito porque eu não deixava ser descontado, porque eu tinha que pagar luz, enfim. E eu olhava o pão assim, o Espírito de Deus, esse pão na minha barriga, eu com a fome danada. E eu voltava assim, eu falava, Senhor, mas eu não posso pegar esse pão, porque se eu pegar esse pão, isso é roubo, o Senhor não vai aceitar, isso é iniquidade, Senhor, eu não quero esse pecado na minha vida. E ficava delirando com aquele pão, a tarde inteira. Mas eu ia trabalhar, na minha mente eu guardava os meus sentimentos, eu falava, eu creio que o Senhor vai me honrar. Eu creio que o Senhor está comigo. Eu creio que o Senhor vai cuidar de mim. E eu voltava para casa com uma fome. Eu voltava para casa, era 9 horas da noite. Eu saía de... não vou dizer o lugar que eu morava, mas era longe no trajeto do trabalho, tinha que pegar metrô, tinha que pegar ônibus. E eu chegava, andava indo um trecho para ir para casa, falando com o Senhor, e eu chegava em casa 9 horas da noite só com aquele pão e aquele café na minha barriga. E às vezes chegava em casa ali, tinha um arroz que, sei lá, ela tinha inventado, feito um arroz doce, a gente comia aquilo e era assim, foram meses assim. E quando o gás acabava, e era a luta que só Jesus, que eu não quero nem de me lembrar. Na verdade, eu gosto de me lembrar porque isso me dá esperança, eu sei que Deus fez por mim. E a gente sentava, às vezes, comia cuscuz, nós duas éramos, né, ela também era uma missionária, e a gente comia ali juntas, ela falava assim, mulher, vai ter um dia, mulher, que a gente vai poder comer tanto, até a nossa barriga estourar. E a gente ia sonhando e falando com Deus, e às vezes, quando não tínhamos o que comer mesmo, nós dobrávamos o nosso joelho, cada um numa ponta, ela dobrava o joelho na ponta de uma cama, na outra ponta, e nós começávamos a clamar e a orar, e o céu descia. Aleluia. E o Espírito Santo falava com a gente em profecias, coisas profundas. As duas emagreceram mais ainda. Mas nós tínhamos a presença do Senhor na nossa vida. Não pedíamos nada a ninguém. Era tão jovem quanto eu, não fui procurar homem, namorado, ninguém para pagar as minhas contas. Eu tinha um Deus que cuidava de mim. Nós tínhamos um Deus que cuidava de nós. Parte da minha história, tem tantas histórias caminhando com Deus que eu não gosto de ficar falando de mim. Mas eu gosto de falar do poder do Espírito Santo de Deus. Às vezes você vê uma pessoa e você acha que ela só chegou ali. Você não sabe o preço que ela pagou para estar onde ela está. Isso aí. Você não sabe o preço que Cristo teve que pagar para dizer nem só de pão viverá o homem. As renúncias, os nãos. Às vezes achamos que Deus tem só coisas pequenas para nós, Ele tem coisas grandiosas. Nega a sua natureza. Aleluia. Tem algo divino dentro de você. Dá para viver sem pão, dá para viver sim. Aleluia. Ele é poderoso. Verdade. Eu sei lá como é que foi que eu vivi tanto tempo com pão, com manteiga e café, mas eu tô aqui. Eu sou mais forte, mais corajosa. Aleluia. Eu sou mais forte e corajosa do que quando eu comecei. Quando eu entrei nesse deserto. De onde Deus me tirou, Ele me tirou de coisas boas. Eu achava que só podia viver de luxo, de coisas de viagens, de riquezas, de coisas internacionais. Ele me tirou de coisas grandes para os homens aqui na terra. Depois Ele foi me ensinar no deserto como é que é andar com Ele, sem pedir nada para ninguém, dependendo apenas do Senhor. Não acho que você é um miserável, um coitado porque você não tem uma casa, porque você não tem dinheiro, porque você não tem um passaporte. Você é mais do que vencedor. Aleluia. Essa foi a mentalidade que Deus me deu lá no deserto. Aleluia. Ele tem coisas novas para me dar e para me ensinar, e é por isso que eu preciso passar por tantas algumas outras. E você também. Aleluia. Ele quer nos dar uma mentalidade de pessoas que não vivem na mesquinharia, olhando para o chão, para a terra,
para isso aqui que se corrompe, não. Amém, É Senhor. uma mentalidade de príncipe e princesa. Aleluia, Nossa, eu Deus. vou passar por isso aqui porque eu sou mais que vencedor e vencedor. Amém. Eu não dependo de ouro, de prata, de relógio, vestido caro. Eu não dependo de relacionamento com pessoas que têm condição financeira. Eu não dependo de estar em bares, em boates. Eu não dependo de viagens internacionais. Eu dependo dele. Aleluia. É essa mentalidade que nós precisamos ter. Tendo ou não tendo, nós podemos todas as coisas Aleluia, em Deus. Cristo Amém, que nos Senhor. fortalece. Aleluia. E uma das coisas com esse testemunho pequeno, muito curto, que eu dei eu glorifico o Senhor, é que passou, Glória a Deus. acabou. Já ganhei os quilinhos, como pra caramba, se eu quiser comer eu como, se eu quiser comer eu não como. Eu como quando eu quiser. E se estiver vendo alguém com necessidade na rua, eu posso dar pão também, porque Ele me deu essas condições. Deus é fiel. Teve um dia que eu estava voltando da Pavuna, passando pela Pavuna assim, eu olhei, tava com tanta fome, Senhor da misericórdia e da glória. Eu tava passando assim com uma fome danada, eu falei, Jesus, que fome. Do nada, um cara na rua falou assim, eu olhei o cuscuz, aquele cuscuz branco leite condensado, eu tava vendendo ali na Pavuna. E eu olhei assim, eu não tinha um centavo pra nada, Deus do céu, Ele sabe. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa moça, que bom, quanto é? Aí, R$2, eu nem tinha nenhum real. Eu falei, ah tá. E passei, pera aí moça, leva pra vocês o cuscuz. Aí eu, sério? Ele leva, pode comer. Quem dá cuscuz pra alguém na rua? Aleatório. Aí eu peguei o cuscuz, só que coitada, eu era nova convertida e não tinha entendimento das coisas. Eu falei, sei lá, vai que esse cuscuz é da feitiçaria. Eu falei, eu vou deixar aqui pro mendigo comer. Eu não comi o tal do cuscuz, gente. Em vez de consagrar Deus e comer. É ignorância, né? Mas Deus, Ele cuida da gente. Ele cuida de nós. Teve um outro dia, dá tempo ainda, que não é nem 9 horas. Teve um outro dia que eu tava indo trabalhar. Eu tinha feito uma besteira, ao invés de comprar, eu não tinha cartão Rio Card, eu não tinha Rio Card. Eu tinha recém chegado no Rio, vindo lá do Mato Grosso do Sul, não estava acostumada com esses negócios de metrô, nada disso. Aí eu comprei a passagem e deixei guardado na bolsa, eu acho que ficou uns 2 dias. Quando eu fui para trabalhar de novo, o moço falou assim, tava assim, quando eu fui passar na máquina, inválido. Eu falei, não acredito. Eu não tinha dinheiro, eu não conseguia ir para trás e nem ir para frente, eu não tinha nada, eu só tinha aquela passagem. E eu falei assim pro moço do metrô, eu falei assim, moço, eu comprei isso aqui tem uns 2 dias, mas assim, agora tá inválido, como que eu faço? Ele, é contigo mesmo, o problema é seu. E eu falei, moço, eu não tenho pra onde ir, eu não tenho dinheiro, eu comprei, de verdade, eu comprei esse bilhete. Aí ele falou pra mim assim, mas eu não posso fazer nada por você. Meu coração partido. E era a minha primeira semana no trabalho, que Deus tinha aberto a porta. Eu fui por um cantinho, fiquei parada, a muvuca passando na Pavuna. E eu fiquei assim, comecei a chorar, sem saber, desolada. Um lugar que não tenho família, não tinha ninguém. Eu comecei a chorar, falei, Deus, não posso ir pra trás, não posso ir pra frente. Aí comecei a chorar. Depois veio o homem e falou assim, ah, tá bom, não precisa ficar chorando não. Vamos lá, passa logo. Porque Deus é tão tremendo, Ele me fez chorar lá onde estava a câmera. A câmera estava me vendo chorar. Parece hoje é engraçado, mas Deus, Ele não é tremendo? É verdade, Jesus. Me levou lá onde estava a câmera para me ver chorar. Eu nem sabia que ele estava me olhando. Ele disse, ah, tá bom, vai logo lá, passa. Não precisa ficar chorando também não, embora esse choro. Eu fui tão feliz, fui glorificando a Deus, sequei a minha lágrima. Coisas pequenas, irmãos, quando estamos no deserto com Deus, nos alegram tanto. Passa por esse deserto. Aleluia. No deserto tem milagre. É por aí. É tão bom estar no deserto. E eu vou te dizer uma coisa. Eu gosto muito do que eu vivo hoje com Deus. Eu ainda vivo experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Nós vivemos. Só que o que eu passei naquele tempo, a presença, eu não sei, era um negócio tão extraordinário, eram tantos milagres. Eu nunca mais achei, diante do Deus vivo. Eu achava R$10 no chão, eu achava R$20. Teve um dia que eu voltei pra casa, a moça falou pra mim assim, mas menina, você tá roubando? Eu falei assim, não, ela, toda hora você acha dinheiro. Eu falei assim, eu não sei, é Deus. Eu achava. Uma vez eu tava num lugar que eu trabalhava no shopping,
tinha uma planta, aquelas plantas que enfeitam shopping assim. Aí eu vi que tava enrolado um papel de drogaria, que a gente pega o troco e enrola na latinha. E tava assim, enrolado no canteiro. Aí eu olhei, parecia que tinha uma cor diferente, eu peguei aquilo, tava lá o troco, R$12. Aí eu falei, meu Deus! Era o troco de alguém da farmácia que jogou fora o papel. Isso é Deus! Nunca mais achei dinheiro. Mas eu achava. Meu cartão tava pra vencer também, eu tava indo pro trabalho, eu falava, Senhor, mas o cartão da passagem vai acabar porque eu usava a passagem pra outras coisas também, porque eu tinha que usar. Pra menina ir lá procurar emprego, a gente se virava. E eu andando, olhando pro chão, R$20 assim, abertinho um mico. Falei, Deus de maravilha! E deu a passagem. E tantos outros milagres. Eu glorifico a Deus porque Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei como é que Ele vai te sustentar, mas Ele vai te sustentar. Aleluia, sim. Amém, Nem sim. só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele é fiel. Glória. Você de repente não está vivendo a condição que você gostaria, mas Ele está te sustentando. Oh, glória. Aleluia. Glória. Não murmura, não reclama. Tem dia que o sol fica quente mesmo, a gente quer reclamar com as paredes, depois reclama, pede perdão para Deus e continua caminhando. Aleluia. Ele é fiel. Glória. Esse deserto vai deixar marcas em você. Meu Deus. Você nem vai contar o que você passou, mas alguém vai olhar para você e não vai entender essa força que você tem. Eles não sabem de onde você veio. Glória a Deus. Eles não conhecem a sua história, mas você sabe quem você é. Aleluia. Você sabe o que você passou. Você sabe as marcas que estão impressas em você. Oh, glória. Deixa Deus fazer as marcas no seu corpo. Paulo vai dizer assim, olha, ninguém me inquiete, ninguém me incomode. Eu carrego as marcas de Cristo em mim. O Evangelho nos coloca marcas para tirar as marcas que o mundo coloca em nós. Nós, quando estamos no mundo, achamos que não podemos viver sem tal bolsa, sem tal carro, sem tal comida. Com Cristo sabemos que podemos viver todas as coisas. Porque é Ele que nos fortalece, não é viagem, não é carro, não é casa, não é homem, não é mulher, não é macho, fêmea, não é filho. Quem te fortalece é o Senhor. Glória. Deixe Ele colocar essas marcas em você. Aleluia. Você vai ter força. Glória. E eu não sabia, quando eu estava naquele deserto, passando por todas aquelas privações e algumas outras mais. Pessoas que não... Coisas que não convém no momento, mas foi só o que o Espírito Santo me permitiu dizer agora nessa noite. Coisas que eu não imaginava que eu poderia suportar. Porque eu nunca vivi isso. Eu nunca tinha experimentado não ter comida. Nunca tinha experimentado não ter um sapato, não ter uma roupa. Eu comprava, eu possuía tudo que eu queria. E eu nunca tinha passado por privação. E eu achava que eu fosse morrer. Olha só, eu não morri. Aleluia. Você também não vai morrer. Ninguém morre assim. E uma outra coisa é que quando você passa pelo deserto, você fica mais sensível com as pessoas à sua volta. Eu lembro que nesse dia do cuscuz, que eu estava morrendo de fome, eu olhei uma pessoa que estava comendo lixo. Antes eu não entendia. Por que uma pessoa consegue comer lixo? Eu estava olhando uma pessoa revirando lixo e eu me senti na mesma estrutura que é pó como ela. Eu estava com fome mesmo, eu nunca tinha sentido fome assim. Eu não estava com fome ao ponto de comer lixo. Mas eu entendi o porquê ele estava comendo lixo. Ele estava com muita fome. Não acho que você é superior porque você tem uma roupa, porque você tem um teto. Você pode chegar em uma situação que nem você vai se reconhecer. Seja sensível com a dor do outro. Deus vai nos colocar em desertos para que nós possamos ser mais sensíveis com o próximo, para que você veja, para que você enxergue. Da mesma forma que aquela pessoa falhou, ela pecou, ela errou, você poderia pecar e falhar. Da mesma forma que aquela pessoa está sentindo fome, está com frio, você poderia sentir fome e frio. É por isso que Jesus passa pelo deserto, porque Ele era Deus, mas Ele também era ser humano.
para que ele pudesse se compadecer de mim e de você. Em Hebreus vai dizer que nós não temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que não entende o que a gente sente. Nós temos um sumo sacerdote que foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Ele sabe o que é frio, ele sabe o que é fome, ele sabe o que é ter necessidade. E é por isso que ele vai te ajudar na sua necessidade. Ele entende você. Obrigado, Senhor. Vamos terminar, eu quero orar por você. Se você puder colocar a mão no seu coração. Glória a Deus. Amado Espírito Santo de Deus. Aleluia. Muito obrigada pela tua palavra, pela tua presença. Muito obrigada pela tua unção, pelo teu resgate. Obrigado, Espírito Senhor. Santo, muito obrigada por fortalecer mais uma vez a nossa fé. Obrigado, Pai, Senhor. muito obrigada por falar conosco, por nos usar cada um dos teus filhos que estão aqui no altar, que estão aqui Amém. embaixo. Obrigada por esse culto tão maravilhoso, tão simples, Senhor, mas tão cheio do teu Espírito Santo. Amém, Senhor. Eu te agradeço por esse maná, por esse pão de cada dia. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que dá força ao cansado e vigor àquele que não tem nenhum vigor. Pai, ajuda os teus filhos a atravessarem o deserto que eles estão atravessando. Ajuda os teus filhos, Pai, a entenderem, Deus amado, que eles não dependem, Deus amado, de nada dessa terra, que eles dependem de Ti. Verdade. Que possamos questionar o Senhor e perguntar o que fazer e como fazer, Espírito Verdade. Santo. Deus, muito obrigada porque o Senhor tem sustentado cada um dos irmãos que está aqui. Eu creio na Tua palavra. Continue nos sustentando, nos abençoando, nos dirigindo, Espírito Santo. E nos ajude, Deus, a não cair em tentação. Nos ajuda, Senhor, Pai amado, a dizer não às tentações da nossa carne. Porque tentação não é pecado, Pai, e ela passa. Mas cair na tentação é pecado contra o Teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a não nos corrompermos, a não nos contaminarmos, mas caminhar na luz, como o Senhor na luz está. É o que eu oro, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o povo de Deus. Glória a Deus.